Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras conseguiu um excelente resultado na Libertadores ao vencer o River Plate por 2-1 fora de casa. Agora o Verdão tem tudo para se classificar dentro de casa. A equipe alviverde pode chegar em mais uma semifinal na era Abel Ferreira. O comandante, que para muitos é o mais importante da história do clube, continua querendo mais. Os torcedores palmeirenses estão empolgados, ainda mais após as contratações que foram feitas recentemente. Chegaram muitos jogadores de altíssimo nível. Mesmo com a importante vantagem em cima do River Plate, Abel Ferreira vem colocando na cabeça dos jogadores que nada está decidido e o jogo no Allianz Parque é para ser tratado com enorme seriedade. Os argentinos são do tipo que nunca desistem, buscam a todo momento reverter um placar que está desfavorável e muitas das vezes acabam conseguindo. Os torcedores palmeirenses, é claro, vão lotar o estádio para empurrar o time em busca da classificação. O oba-oba não existe e o sentimento é o mesmo perante a torcida. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Sorte pro Renato Augusto. E olha, o Palmeiras é o melhor visitante do planeta. Ninguém ganhou mais partidas seguidas, invencibilidade, que o Palmeiras até esse momento na temporada. São 18 jogos de invencibilidade como visitante. Depois da vitória sobre o River Plate na Argentina, o Palmeiras segue embalado na Libertadores com 6 vitórias seguidas como visitante na competição. E volta para casa em vantagem para o jogo de volta na semana que vem, aqui no Allianz Parque, pelas quartas de final. Mas antes tem Campeonato Brasileiro, o Verdão recebe o Fortaleza no sábado, também na Arena Palmeirense. E o Alviverde voltou de Buenos Aires logo após o jogo. Já treinou na academia de futebol nesta quinta-feira. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na Argentina fizeram um treino regenerativo na academia. E o restante fez um treino técnico já em campo. A partida de quarta marcou a participação de Andrés Pereira como titular e mais um jogo com destaque para a dupla Flaco Roque, que segue com uma sintonia invencível. Com os dois em campo, o Palmeiras não sabe o que é perder. São 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Com a parceria, Flaco marcou 4 gols e deu uma assistência. Já o Tigrinho balançou as redes 6 vezes e foi o garçom em 4 oportunidades. A dúvida agora fica por conta de quem Abel Ferreira deve escalar para o jogo do Brasileirão. Se ele deve poupar ou não, já pensando na Libertadores. Na competição nacional, o Verdão é o terceiro colocado com 46 pontos, 4 a menos que o líder Flamengo. E o Santos tem um clássico pela frente, a oportunidade para virar o jogo, que nesse momento é desfavorável para o time. O Santos concluiu mais um dia de... Que eu quero trazer para vocês agora. Antes, peço para você que está chegando, como sempre aí, deixar aquele like para fortalecer. Hypa nosso vídeo se você tiver pelo celular. Se inscreva, tá? Importante também que você se inscreva, caso você ainda não seja inscrito. E ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. É aqui embaixo, totalmente gratuito, você não paga nada. E também peço, claro, para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. E muito obrigado aí aos novos inscritos, rapaziada que vem dando essa força aí, obrigado, tá, por todo o apoio, quem acompanha a gente desde o início do projeto, os membros do canal também, aquele abraço. E quem segue também a gente no grupo do WhatsApp, lá no Instagram do canal, obrigado, tá? Obrigado pelo apoio de vocês aí. Bom, ontem à noite a LDU venceu o São Paulo por 2-0 lá no Equador, tá? E por que eu tô falando desse confronto aí? Porque desse confronto, tá, o vencedor de LDU e São Paulo vai pegar o vencedor de Palmeiras e River Plate. Então, o adversário do Verdão ou do River sai desse confronto aí, tá? Os equatorianos trazem uma boa vantagem, ao meu ver, aqui para o Morumbi na próxima semana. Tá certo que lá eles têm altitude, mas 2-0 para você tirar assim. Tô vendo, eu vi muito comentário de torcedor são paulino. Ontem eu tava até ouvindo a Rádio Transamérica, o pessoal,
os São Paulinos estão empolgados, né? Mas não é fácil você tirar 2-0 assim, não. Por mais que eu acho que o São Paulo é um time de mais qualidade do que a LDU, um time que, né, fora da altitude pode entregar um pouco mais que a LDU, né? Creio eu, acho que vai se sobressair, né? Porque não tem como, eles têm o fator altitude, né? A gente sabe como é complicado jogar, tá? Se bem que o Palmeiras, se eu não me engano, no último confronto lá se deu bem contra os equatorianos, né? Contra o Bolívar também a gente costuma se dar bem quando enfrenta a altitude, né? Mas enfim, a gente sabe que é um fator aí, um dos fatores determinantes, né? A gente vê aí que tem jogadores que sentem bastante, muita dor de cabeça, vômitos, precisam usar gás, tubo, né? Tubo de oxigênio lá, cilindro de oxigênio, né? Os clubes precisam estar bem preparados aí, porque tem jogadores que precisam utilizar no vestiário e tal. Mas aqui, São Paulo tem não tem a altitude que os caras têm lá, então pode ser que eles consigam se sobressair. Mas mesmo assim, é difícil, hein? Tirar um placar de 2-0 é difícil. Aí o Palmeiras trouxe uma boa vantagem aí para quarta-feira, né? Vencemos o River por 2-1, poderíamos ter vencido por 2-0, mas também não deixa de ser uma boa vantagem aí, é foco total. O Abel não quer oba-oba, tá? Não deixa esse clima de oba-oba aí, a gente sabe, confronto dificílimo, tá? Então vamos acompanhar também, né, além de Palmeiras e River, óbvio, acompanhar São Paulo e LDU na volta, próxima quinta-feira. Jogo difícil para os caras, hein? Fazer 3 aí para classificar direto, né? Porque 2-0 vai para os pênaltis, 2 gols de diferença, eles conseguem ir para os pênaltis lá, mas mesmo assim, bem complicado. O Verdão se reapresentou ontem à tarde e deverá ter mudanças para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Como nós temos essa decisão aí na próxima semana contra o River, Abel pode optar por algumas mudanças na escalação e também preservar ali alguns jogadores que sentiram dores, né? Então a gente trouxe aí informação do Diego Firmino sobre o Kelvin ontem. Tem outro jogador também que pode estar, né, com uma lesão preocupando um pouco mais, tá? A comissão técnica, que eu já vou passar para vocês aqui, certo? Então poderemos ver algumas mudanças na equipe amanhã. Quem apita esse jogo de amanhã contra o Fortaleza é o senhor Alex Stefano do Rio de Janeiro. Os auxiliares e VAR ainda não foram definidos. E se você não quer perder esse e mais nenhum jogo do Verdão, corre lá no nosso Instagram do canal, que eu deixo a dica lá para você. Beleza? Vou deixar o link do Instagram no primeiro comentário fixado aqui, certo? De acordo com o nosso palestra, Andreas Pereira e Kelvin foram reavaliados ontem pelo Núcleo de Saúde e Performance por conta aí das pancadas sofridas contra o River. Importante aí esse boletim médico, né? A atualização dessa manhã. O Kelvin irá passar por novos exames e será novamente aí avaliado para saber o que de fato aconteceu. A informação que o Diego Firmino trouxe ontem é que ele teria quebrado o dedo do pé, tá? Mas não deu mais detalhes. Então vamos ver hoje o que é que vai acontecer aí com o Kelvin, o que vai ser passado aí, tá? Para nós, se ele vai ter também, quem sabe, condição de jogo amanhã, mas acho que deve ser preservado aí. Provavelmente vamos ter o Giai na lateral direita, tá? Já Andreas Pereira não preocupa, ele não precisou tomar pontos na perna direita e está à disposição caso o Abel queira utilizá-lo amanhã. Será que o Palmeiras, o Abel vai colocar também o Andreas? Já vamos falar de outro jogador também na sequência, informação trazida pelo Diego Firmino. Aqui preocupa, hein? Kelvin preocupa um pouco mais e já vou trazer o nome desse outro jogador aí também que está preocupando. Antes, aquela novidade para vocês da GoCase, se liga aí. Vocês lembram que eu falei que teríamos novidades? Pois é, ó o que chegou aqui, ó, para nós. As capinhas da GoCase. Torcedor palmeirense, a GoCase
é a mais nova parceira do Resenha Alviverde. E ó, tem desconto exclusivo para você que utilizar o nosso cupom lá no site da GoCase. Ou você abre pelo seu navegador ou pelo QR Code que aparece aqui na tela, tá? O nosso cupom tá aqui embaixo, GOALVIVERDE. Corre lá, garanta os seus produtos licenciados do Verdão com desconto exclusivo. Tem garrafinha térmica também. Olha, os produtos deles são sensacionais, tá bom? Corre lá, garanta aí a sua capinha licenciada do Verdão, produtos licenciados, sempre é bom lembrar aqui, tá? Garrafinha térmica, enfim, dá uma olhadinha lá no site da GoCase, vários produtos do Verdão, coloca o nosso cupom que você vai ter desconto exclusivo, beleza? Tamo junto e bora seguir aí com as informações do Palmeiras. Pois é, dando continuidade, trazendo ainda sobre boletim médico do Verdão, o Diego Firmino também informa que Gustavo Gomes teria sofrido uma lesão também, depois desse confronto aí contra o River Plate. O Palmeiras ainda não divulgou nada, tá? Estamos também em busca de mais informações, mas já é um outro jogador aí que preocupa também, assim como o Kelvin, tá? O Diego Firmino foi o primeiro a trazer, pelo menos dos que eu estava acompanhando aí, o primeiro a trazer essa do Kelvin aí, que ele teria quebrado o dedo do pé. Vamos ver que o Palmeiras vai divulgar ao longo dessa sexta-feira, tá? E o primeiro também a trazer essa aí do Gomes, que ele pode ter sofrido uma lesão contra o River. Vamos ver, por isso que a gente trouxe aqui também, né, que o Abel pode realizar mudanças aí para o jogo de amanhã, poupando alguns jogadores por conta dessas lesões aí, né, essas dores aí que eles estão sentindo. Vamos ver, tá? Mas deve vir mesmo um time bem mexido para o jogo contra o Fortaleza amanhã às 9 horas da noite no Allianz Parque. Ainda falando em Gustavo Gomes, ele é o zagueiro com mais participações em gols no mundo desde agosto de 2018. São 54 participações em gols, 42 gols e 12 assistências. Cara, o Gustavo Gomes é monstruoso, realmente é de tirar o chapéu, né? Um zagueiraço aí que, digo e repito, não tenho nenhum problema em falar aqui, é o maior zagueiro que eu vi com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Monstruoso Gustavo Gomes. Deixa eu mandar um salve aqui para o Natan, o filho dele, Noah, e o sobrinho Azaf, todos palmeirenses aí que nos acompanham. Um salve para vocês, obrigado por ajudarem a fazer o Resenha Alviverde acontecer, a chegar para novos palmeirenses. Tamo junto, tá? Um salve também para todos aí que nos apoiam, né, desse Brasil, mundo afora. Tamo junto, tá? Vocês são os grandes responsáveis por esse canal estar aqui hoje, né? Está quase alcançando aí 87 mil inscritos. Tamo junto, viu? Tamo junto e bora pra mais, né? Sempre com o apoio de todos vocês. Obrigado por estarem aqui em mais um vídeo. Não esquece de deixar o like se ainda não deixou. Hypa aí nosso vídeo. Se inscreva, comenta, compartilha. Mais tarde a gente volta. Tamo junto. E avante palestra! Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre obrigado pela sua presença nessa quinta-feira. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. E vamos lá, galera, tem mais coisas aqui pra gente comentar sobre essa partida Palmeiras e River Plate. River Plate, Palmeiras, primeiro jogo na Argentina e saímos com uma vantagem. E algumas coisas do pós-jogo aqui que... assim, isso eu acho que a gente não pode entrar nessa. E depois dessa vitória, algumas coisas, vários comentários, muitos felizes, outros nem tanto, mas eu acho que queria deixar um recado aqui e eu quero saber se você concorda no final do vídeo. Fique à vontade para comentar, beleza? Cast de filmes e séries, grade completa, você vai ter todos os principais campeonatos do mundo. Essa semana teve Champions League, Libertadores. Vai acompanhar Libertadores hoje, não acompanhou ontem, não marca bobeira. Teste na hora no seu celular, no seu televisor e você vai ter um ótimo custo-benefício, vai assistir tudo aí. Vai ficar por fora de nada. O Palmeiras venceu ontem 2-1, excelente vitória pra gente. Uma vantagem boa para o jogo da volta, não uma vantagem. Se nós vamos lembrar, em 2020 a gente ganhou de 3-0 e a gente passou o sufoco, mas era outro time, é outro contexto completamente diferente. Mas eu estou aqui para falar algumas coisas que eu li nos comentários do pós-jogo e algumas reações de alguns torcedores. A primeira coisa é o seguinte, galera, não existe futebol perfeito. Não existe
cenário perfeito, cenário ideal. A gente, assim, de verdade, os títulos que o Palmeiras ganhou nos últimos anos trouxeram para alguns torcedores uma ilusão de que tudo é fácil. E nada é fácil. Eu vou dar um exemplo aqui, pode parecer um exemplo besta, mas com certeza muitos de vocês vão entender. Eu lembro quando eu jogava na várzea, jogava pelos times por aí, determinados times eu tinha mais vontade de jogar contra. E geralmente eram contra times melhores. Isso é inerente de nós. Você joga contra um time mais fraco, vamos jogar contra os caras lá. E às vezes você é surpreendido, sim, você tem que ter a mesma mentalidade, mas não é, tá? Não é assim que funcionam as coisas. E aí o que acontece com a gente, e o que acontece com muitos torcedores tava 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo recuou, no segundo tempo não quis jogar. Então assim, tem gente que tá criando situações pra gerar crise, galera. A gente tem que parar com um negócio desse. A gente pode contestar que eu falei do trabalho do Abel aqui. Falei, tem que melhorar, o time tem que jogar mais bola. Olhem a diferença do Palmeiras e River para Palmeiras e Corinthians. O que tem de diferente? Já chegou o Andrés Pereira. O Kelvin não tava também, mas sabe, a atitude mudou, a forma de jogar mudou, o sistema de jogo mudou. Então várias coisas mudaram. Mas por que não jogou assim lá contra o Corinthians? Seria ótimo. Mas estava 2-0, se apertar fazia 3-4. Não é assim. No segundo tempo o Galhardo mudou o sistema. Ele mudou a forma de jogar, colocou mais jogador no meio de campo. O encaixe da marcação do Palmeiras não estava mais igual no primeiro tempo, como foi treinado. O Abel falou sobre isso na coletiva. E aí, muita gente transforma um resultado muito bom praticamente numa, não vou dizer vergonha, mas uma lamentação. Nossa, 2-1 só contra o River Plate e tal. O River Plate estava contando muito com esse jogo da ida na casa deles. Fizeram uma festa, vocês viram que os caras fizeram tudo. O árbitro conivente, com as pancadas. Ele poderia tranquilamente ter expulsado o jogador do River Plate ontem, tranquilamente. Mas não vai expulsar, só vai expulsar no jogo da volta. Pode anotar aí, vai expulsar no jogo da volta se estiver perdendo. Palmeiras, eles vão dar butinada, que é o que eles sempre fazem. Então assim, a gente não pode ficar criando crise confrontos. Mas o Abel viajou, e eu falei aqui pra vocês, vou lembrar o que eu falei. Eu não sou o dono da verdade, mas o que eu falei eu não sei o que aconteceu. Foi algo combinado com a diretoria. Isso eu tinha antecipado. A diretoria deu alguns dias a mais. Agora o próximo é o João Martins. Aí ele foi pra lá. Se perde, iam falar que perdeu porque ele não tava aqui. Então já criaram algo pré. Mas aí se perde. Mas aí soltaram o negócio do Vitor Roque lá e teve gente abraçando. Nossa, mas o que ele falou pra mãe dele? E foi no ano passado. Isso aí nem deveria ter vazado. Inclusive tá indo pra justiça, os pais contra a ex-esposa dele. E aí o torcedor tá pegando isso. Galera, parem com isso, de verdade. Se o Palmeiras vai ganhar a Libertadores, eu não sei. Se vai ganhar o Brasileirão, eu não sei. Eu sei que o Palmeiras fez um baita de um jogo. E aquilo que eu falo pra vocês, se você que tá aí do outro lado, se nós não reconhecermos o que o Palmeiras fez, esqueçam, a mídia é um ou outro que vão falar alguma coisa. É um ou outro. Vai lá nos portais argentinos lá. Vão lá ver no canal de React. Não vamos pra cima porco mais tarde. Vocês vão ver o que a imprensa argentina tá falando do Palmeiras lá, eles rasgam elogios. Então o Palmeiras fez um baita primeiro tempo. No segundo tempo teve alguns erros, você falou mesmo pós-jogo. Teve, pra mim teve sim. Tiveram algumas coisas que o Palmeiras poderia ter feito melhor. O Palmeiras não contra-atacou. O Vitor Roque tinha que ficar até o fim do jogo. Tava cansado, gente. Correu o jogo todo. O Flaco Lopes, nós só temos esses dois atacantes. O Bruno Rodrigues tá voltando agora. Se machucar qualquer um deles, vai ter o Bruno Rodrigues e o Luigi. São caras importantes. Então, o primeiro tempo é de almanaque, é modelo. Mas não é você, só voltar pro segundo tempo e repetir isso, não. Pré-jogo tinha gente falando que se jogasse na defesa e ganhasse, tava bom. O resultado foi gigante, galera. Não vamos cair nessa. E do outro lado tem um adversário que perdeu apenas 3 jogos. A última derrota do River foi para a Inter de Milão. E eu assisti esse jogo, hein, no Mundial de Clubes. A Inter fez 2-0 no final do jogo. O jogo tava duríssimo. Inter de Milão. Pois é. Valorizem o que o Palmeiras fez ontem. Que foi uma vitória maiúscula, uma vitória gigante. E temos uma vantagem para a semana que vem. Mas não vamos cair nessa de ficar reclamando de tudo, galera. Porque tá virando realmente assim uma mania de perseguição. Tudo que aconteceu, se fosse 3-0 e perdeu, mas vai ter feito 4. Se fosse 1-0 só apertado, nossa, ganhou no sufoco. Aí jogou muito bem. O resultado a gente pode lamentar um pouco. Tipo, olha, queria 2-0. Eu queria 5-0 ontem. Mas é futebol, é alto rendimento, é competitividade. River Plate, se não é aquele time brilhante tecnicamente, mas de alma, a gente não pode falar dos caras. Os caras correram, lutaram o jogo todo, não desistiram. Aí o chute lá foi, desviou. O Palmeiras deu um passo pra trás ali e
também tem um time que empurra, você tá com 2-0 no resultado. Tudo isso você tem que levar em conta. Mas tem gente que só olha o lado negativo, galera. De verdade, eu peço a vocês uma reflexão. Parem um pouco, pensem. Ah, mas essa semana que vem, e aí se o River ganhar... E quem disse que o River vai ganhar? Já sabe que o River vai ganhar do Palmeiras? E se ganhar de um gol vai pros pênaltis, não sei o que lá, e poderia ter sido mais tranquilo. Se ganhasse de 2-0, o Palmeiras vai ter que jogar bola no Allianz Parque do mesmo jeito. Então, agora nós temos um confronto na nossa casa, temos que jogar o jogo, jogar bola, ir pra cima do River, se impor, ter a mesma imposição, porque time por time 11 contra nós somos os melhores, e vencer o jogo de novo. E aí no final do jogo, dependendo do placar, você pensa em alguma vantagem. Mas não podemos achar que o que aconteceu na Argentina ontem foi um desastre, ficar triste, lamentar. O Palmeiras foi gigante ontem. O Palmeiras jogou muita bola. Poucos times ganham do River Plate em Libertadores na casa dos caras. Pouquíssimos. Só puxar a história. E o Palmeiras ontem foi na Argentina, jogou bola, teve imposição no primeiro tempo, atropelou os caras. A gente queria até ter feito mais gols, mas teve trave, o goleiro fez defesas. Olha o que jogou o Andrés, olha o que jogou o Lopes, o Vitor Roque, olha o Gomes. Não falei do Kelvin ontem também, né? Jogador que também tá correndo o tempo todo ali, atacando espaços, aparecendo pra jogar. Não deixa de aparecer uma bola, às vezes nem vai pro lado direito, mas ele tá lá. Então foi uma partida gigantesca do Palmeiras. E o River lutou e conseguiu seu golzinho ali. Mas quem mandou no jogo, quem foi melhor, foi o Palmeiras. Ah, mas depois é só quarta-feira que vem. Agora, curtir essa vitória, parar de ficar criando pretextos pra juntar com alguma coisa que possa acontecer. Eu sei que se o Palmeiras perdesse, iam falar que o Abel tava de férias. Eu sei que iam falar do Vitor Roque. Se o Vitor Roque joga mal, iam falar, mas vamos parar com isso, galera. Sociedade Esportiva Palmeiras. O que o Palmeiras fez ontem, se é outro time que faz... Meu Deus. Grande abraço, desejo pra você uma ótima quinta-feira. Vamos, Verdão, pra cima do Fortaleza agora. E semana que vem, vamos pra semifinal, confie. Valeu! Jorge Nicola trouxe em seu canal do YouTube que não há nenhuma possibilidade de negócio envolvendo uma troca de jogadores entre Riquelme e Gerson. No momento, existe apenas a movimentação dos torcedores alviverdes. O jornalista entrou em contato com o empresário de Riquelme, Diogo Silva, que descartou o acordo. Na web, a torcida do Verdão aprovaria o movimento em meio ao interesse do Zenit em Riquelme, visando o ano de 2026. Riquelme Felipe é um jovem da base do Palmeiras que atua pelas pontas. Aos 19 anos de idade, é considerado uma das maiores revelações do Verdão dos últimos anos e deve ganhar chances no time titular em breve. Gerson deve deixar o Zenit em 2026. O meio-campista brasileiro não está feliz na Rússia. Desde que deixou o Flamengo, em alta, disputou apenas 6 jogos e passou em branco em todos eles. O Al Ittihad é um dos caminhos para Gerson em 2026, assim como outros grandes clubes da Arábia Saudita. Antes do fechamento da janela, um negócio com o Al Ittihad não aconteceu por falta de vagas estrangeiras no elenco. O atual valor de mercado de Gerson é avaliado em 25 milhões de euros, 156 milhões de reais. Com o Zenit, o contrato é válido até junho de 2030. Os russos contam com a volta por cima do Coringa. Gerson optou por deixar o Flamengo para viver um novo desafio no Zenit, após receber uma proposta financeiramente difícil de recusar. Por mês, os ganhos do Coringa são de 3,1 milhões de reais. As boas passagens pelo Flamengo resultaram em 253 jogos, 19 gols e 34 assistências. Pelo clube são 12 títulos conquistados. Em 2019 foi campeão da Libertadores da América. E você, torcedor, o que acha da situação de Gerson? Deixe sua opinião nos comentários.